Olá, como vai? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar a como utilizar a formatação condicional no Excel para destacar automaticamente uma data atual, ou seja, sempre o dia de hoje, de forma automática, sem que você precise fazer modificações nas suas fórmulas de formatação condicional todos os dias, é óbvio, né? Eu quero que você considere aqui o dia 21/9 como a data atual, que é justamente o dia em que eu estou gravando essa aula. Portanto, é o dia que vai aparecer aqui em destaque nos nossos exemplos, tá? É claro que depois que você baixar essa planilha, dependendo do momento em que você baixar essa planilha, talvez você não encontre nenhum desses destaques aqui funcionando por conta da data, mas basta que você preencha aí a data atual, né, a data de hoje aí, qualquer planilha dessas que você baixar, e aí você consegue ver essa formatação acontecendo, tudo bem? Nesse primeiro exemplo, a gente vai destacar dentro de uma base de dados, dentro de uma matriz de dados, apenas as datas, tá? Então aqui a gente não vai destacar os demais dados relacionados àquela data específica. Já num segundo exemplo, a gente vai estender a formatação, tá, para a linha toda, né, baseando-se, no caso, nas células das datas. E a gente vai ver como fazer isso também através de colunas, tá? Então, utilizando aqui uma data em linha, fazendo a formatação de uma coluna completa. Então vamos lá, vamos começar aqui com as datas em linha, certo? Bom, primeiramente a gente vai analisar esse pedaço aqui. É claro que existem várias formas de se aplicar a formatação condicional no Excel e eu particularmente gosto de ensinar de uma determinada forma porque eu acho que o entendimento fica um pouco mais fácil. É óbvio que você pode selecionar esse pedaço apenas e fazer a formatação acontecer aqui. Acontece que você vai ter um espaço limitado, caso você queira adicionar mais datas aqui, você teria que mexer, né, com a regra de formatação condicional. Você pode selecionar a coluna inteira já diretamente, ou você pode selecionar a primeira célula do intervalo e depois fazer as adaptações dentro da formatação condicional para que a sua formatação abranja determinadas colunas, linhas, tá, ou intervalos específicos. Eu particularmente gosto de ensinar dessa forma porque eu acho mais fácil, tá? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai selecionar a primeira célula do conjunto de dados que a gente vai analisar, tá? Então essa aqui. Página inicial, formatação condicional. A gente pode clicar aqui em nova regra ou em gerenciar regras. Eu gosto de clicar em gerenciar regras às vezes, porque quando a gente já cria a regra, o Excel já volta para essa janelinha para a gente mudar a aplicação, tá? A gente não precisa editar, ir lá na formatação novamente para editar a regra, tá? Mas fica à vontade. Vamos clicar aqui em nova regra e aqui a gente vai utilizar essa última opçãozinha aqui, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Fórmulas geralmente já são assuntos um pouquinho avançados dentro da formatação condicional. Inclusive, se você tiver interesse em aprender formatação condicional no Excel do zero ao avançado, eu tenho um curso sobre esse tema, tá? O link está aí na descrição. Lá você aprende formatação condicional do básico, mesmo do zero, até níveis avançados, com planilhas para download em todas as aulas e material também de apoio em todas as aulas, ok? E a gente tem até um projetinho no final de uma planilha específica, tá? Dá uma conferidinha caso você queira treinar um pouquinho mais esses recursos do Excel, tá? A gente vai utilizar as fórmulas aqui porque geralmente são conteúdos um pouquinho mais avançados e mais versáteis, que é uma coisa que a gente realmente quer nesse momento, tá? Então, vamos clicar aqui na célula B3, que é a nossa primeira célula. A gente selecionou ela para que a abrangência acontecesse dentro dela. Agora a gente está selecionando ela novamente aqui na fórmula para que a gente teste o valor dela, tá? Então, o valor dela, para que haja destaque, o valor dela precisa ser igual à data de hoje. Então, essa data que está sendo analisada precisa ser igual à data de hoje. Então, a gente vai colocar igual aqui. E existe uma função no Excel, claro, que busca justamente automaticamente a data de hoje, que é a função hoje, tá? Então vou colocar a função hoje aqui dentro. Eu já tenho um vídeo, né, sobre a função hoje, caso você queira dar uma olhadinha também com alguns exemplos de uso, porque por mais que ela pareça muito simples, ela é bastante versátil, a gente pode utilizar ela em várias situações, tá? E a função hoje, ela não tem argumento, mas você precisa abrir e fechar parênteses aqui, tudo bem? E basicamente é isso, só que a gente tem que entender que quando a gente clica numa célula aqui para trazer ela para uma fórmula de formatação, ela vem completamente travada, tá? Então ela vem com o cifrão no B e o cifrão no 3. Não é o que a gente quer, porque a gente não quer analisar somente essa célula, a gente quer analisar todas as células da mesma coluna. Preste atenção, todas as células da mesma coluna. Então, a coluna ela deve ser travada, porque a coluna sempre será a mesma. A gente vai analisar apenas a coluna C, a coluna B, desculpa, que é a única coluna que contém datas, tá? Então, se a coluna B é única, é sempre ela, então você mantém o travamento da coluna B, mas tira esse cifrão aqui, ó, do 3, tá? Da frente do 3. Por quê? Porque a gente tem que analisar as demais células, tá? B3, B4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante, tudo bem? E agora a gente vai clicar
clicar aqui em formatar justamente para definir como vai ser a nossa formatação. Você pode formatar de tudo aqui, tá? Tipos numéricos, fontes, cor de fonte, efeitos, bordas, preenchimento, efeitos de preenchimento, degradê, padrões, tá? Eu não vou me alongar muito nisso porque o que interessa para a gente é saber, ver exatamente a formatação acontecendo, mas você utiliza aquela que você quiser. Eu vou apenas utilizar um preenchimento aqui amarelinho, tá? Vou dar um OK e um OK novamente, a nossa regra está montada. Agora nós precisamos mexer com a aplicação da nossa regra. Por quê? Porque a nossa fórmula está pronta, não tem mais nada o que fazer. Só que ela se aplica apenas à célula B3, tá? Porque a gente clicou na célula B3 para poder aplicar a formatação. Então ela está sendo aplicada apenas na B3. Não é o que a gente quer, né? Então a gente vai dar um clique aqui nessa setinha e selecionar o pedaço que a gente quer. Lembra-se, né, de que a gente pode fazer uma formatação condicional para um pedaço específico da planilha. Então a gente pode selecionar só esse pedacinho aqui, tá tudo bem. Acontece que se você adicionar mais datas aqui, essas datas não serão levadas em consideração, né? Você pode selecionar um pedaço maior também, com várias células em branco aqui para baixo. Ou, se você preferir, pode selecionar a coluna inteira, como eu vou fazer aqui agora, tá? Então, eu vou clicar aqui na coluna B inteirinha, aqui, ok? Na letra B aqui em cima, selecionar a coluna B inteira. Então, aí o Excel vai analisar todas as células da coluna B, então eu posso preencher quantos dados eu quiser infinitamente, tá? Então, eu vou utilizar isso como padrão. Vamos dar um OK. Olha só, então 21/9 sendo destacado, que é a data no caso atual, tá? Então aí no seu caso a data atual vai ser destacada. Amanhã, se eu abrir essa planilha e eu não vou precisar fazer modificação nenhuma nela, essa data aqui vai ser destacada, essa célula de baixo, que é a célula do dia 22, tudo bem? Aqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que fazendo a extensão para a linha toda. Então não apenas a célula que contém a data, mas a linha toda, né, que faz parte dessa data específica. Basicamente a gente vai fazer a mesma coisa e só vai trocar a abrangência, tá? Então vou ser um pouco mais rápido aqui, tá? Então a gente vai testar aqui essa célula, F3 agora, né? Se ela é igual à data de hoje. Então vamos colocar a função hoje aqui, abriu, fechou parêntese, tirar o cifrão do 3, né? Por quê? Porque a gente tem que fazer com que o Excel corra as demais linhas, né? 3, 4, 5, 6, mas dentro da coluna F. Dentro da coluna F, especificamente só ela, tá? Então, coluna F travadinha aqui, tá? Formatar, eu vou colocar a mesma coisa, um preenchimento amarelo, tá? Só pra gente ter alguma coisinha acontecendo aí, tá? E agora o segredo tá aqui, tá na aplicação, porque ao invés da gente aplicar apenas a coluna F, a gente vai clicar, segurar clicado e arrastar até a coluna H. Então a gente vai selecionar 3 colunas. Automaticamente, quando a gente seleciona 3 colunas, isso significa que as células destacadas aqui, elas vão se estender para as outras colunas também, então a gente vai ter um efeito aqui de preenchimento de linha. E por isso que é extremamente importante manter a coluna F travada, para que somente a coluna F seja analisada. Porque se a gente estende a formatação para G e para H e destrava a coluna F aqui, o Excel vai começar a analisar a G e a H também. Tá? E aí a nossa formatação não vai acontecer de forma correta, tudo bem? Vamos dar um OK aqui. Agora eu tenho, então, toda a linha destacada por uma determinada data. Por fim, então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso em colunas. Em colunas o processo é um pouquinho diferente, tá? Porque a gente vai inverter aqui, basicamente, o layout da nossa planilha. Então, ao invés da gente aqui selecionar colunas inteiras, a gente vai selecionar linhas inteiras para que haja o destaque das colunas, tá? Mas a lógica continua sendo a mesma, exceto no travamento aqui, no trancamento das células, tá? Então a gente vai analisar o que aqui? Isso aqui, as datas, agora todas aqui na mesma linha, tá? Aqui a gente estava analisando as datas na mesma coluna, aqui a gente vai analisar as datas na mesma linha, tá? Então vamos clicar aqui na primeira data, formatação, gerenciar regras, nova regra aqui, e fórmulas, tá? Clicou aqui na primeira data, C2 tem que ser igual à data de hoje, obtida pela função hoje, tá? E aqui a gente vai travar o quê? Perceba, a gente vai mudar as colunas, a gente vai analisar a coluna C, D, E, F, G e assim por diante. Então as nossas colunas não podem ficar travadas, a gente vai tirar o travamento da coluna. O travamento ele vai ser na linha agora, tá? Então a gente tem aqui cifrão 2, porque a gente vai travar a linha 2. Por quê? Porque as datas estão contidas apenas na linha 2, tá? Perceba, as datas estão apenas na linha 2, então linha 2 travadinha aqui agora, tá? Formatar, preenchimento eu vou colocar a mesma coisa, tá? Formatação a mesma coisa, só para a gente ter o destaque mesmo, né? E aqui então agora a gente tem a aplicação, ela vai se aplicar para que células, né? Então você pode escolher aqui uma infinidade de células específicas, ou então, caso você tenha assim como padrão, né, um modelo já pronto de dados aqui, de uso, por exemplo, eu sei aqui que a minha agendinha aqui, ela vai das 7 horas da manhã até as 16h30, então eu posso selecionar aqui, então, da linha 2
até a linha 22. Da mesma forma que nos exemplos anteriores a gente selecionou as colunas completas, aqui a gente está selecionando as linhas completas, ó, de 2 até 22. Caso haja mais datas aqui para frente, ó, o Excel vai analisando essas datas também, tudo bem? É claro que eu estou utilizando a linha do cabeçalho também, né, onde está aqui a nossa data especificamente, mas se você quiser, por exemplo, pular a linha do cabeçalho, então fazer o destaque apenas para o campo específico onde estão os agendamentos aqui, tudo bem, mas eu vou utilizar o cabeçalho também porque eu quero que a data aqui em cima também seja destacada, tá? Isso fica a teu critério. Então, de 2 até 22, ok. Então, perceba que a minha data atual é 21/9, e aí automaticamente todas as células que pertençam a essa coluna são destacadas. Por quê? Porque a gente está utilizando como abrangência todas essas linhas aqui. Bem simples, né? Planilhas na descrição para download, ok? Caso você tenha alguma dúvida ou alguma observação a acrescentar a esse conteúdo, fique à vontade na área de comentários e eu te vejo então numa próxima aula. Até mais!